meus queridos, tudo bem? Então, tá bom, vamos a mais uma fase do nosso ler e escrever, tá? Nós vamos iniciar na etapa 3, falando sobre as regularidades de ortografia e gramática, mais a parte ortográfica. Na página 175 dessa etapa 3, estão dando alguns dados para vocês completarem na 176. Então, assim, tem algumas palavras na 176 que vocês vão justificar. Tem um quadro com várias palavrinhas aqui e que vocês vão observar, cada um do seu jeito. As palavras, todas elas estão terminadas em S, certo? E vocês vão colocar aqui na conclusão o que é que essas palavras têm em comum. Por que elas terminaram com esse S? O que elas têm em comum? E aí vai da conclusão de cada um, certo? O que vocês perceberam? Na atividade 3B tem um poema a ser lido. Aconselho a vocês a utilizarem o dicionário. Por quê? Porque aqui embaixo ele está pedindo que você escreva, anote as palavras que você tem dúvida do que significa. Ah, professora, mas eu não conheço quase nenhuma palavra. Não tem problema. Se você não conhece quase nenhuma palavra, você vai escrever todas as palavras que você não conhece, certo? De acordo com a escrita que tem aqui. Então, você vai anotar nesses 4 quadradinhos aqui. Eu não vou mostrar muito porque é o livro da minha filha. Nesses 4 quadradinhos aqui, vocês vão anotar as palavras que você desconhece desse poema, ok? Depois, aconselho a pesquisar. Essas palavras é assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu falo a palavra nascer. Todos vocês sabem como é que se escreve a palavra nascer? Ou vocês têm dúvida? Se a palavra nascer é com 2 S's, com um C, com SC. Então, quando vocês tiverem dúvida a respeito da palavra, em relação à escrita, vocês vão escrever ela aqui. E outra, quando você desconhecer a palavra, porque ele é um poema antigo, procurem no dicionário para vocês entenderem o que é que significa, o significado dessas palavras. Porque às vezes pelo significado nós conseguimos fazer a escrita correta dessa palavra, tá? Então aqui no quadro, repetindo, vocês vão observar, olha aqui, ó. Quais as palavras que você poderia ter dúvida no momento de escrevê-la? Então, se vocês fossem escrever essas palavras aqui sozinhos, vocês saberiam escrever corretamente ou vocês teriam dúvida? Aí vocês vão anotar nesses 4 quadradinhos. Página 178, continua. E depois tem a atividade 3C, que tem uma atividade que nós fizemos, pelo menos o ano passado. Eu tenho certeza que a professora passou uma atividade semelhante a essa, e esse ano também nós já fizemos isso, inclusive nas atividades do primeiro bimestre, que tem aqui um trecho da história do Pequeno Polegar, certo? Só que nesse trecho tem umas palavras que estão com a escrita, com a ortografia errada. O que vocês vão fazer? Na página 179, vocês vão reescrever esse texto, corrigindo essas palavras, corrigindo a ortografia, vendo se essa palavra é com 2 S's, se essa palavra é com C cedilha, se essa palavra é com M ou com N, lembrando da regrinha, antes de P e B, que eu utilizo, lembra? Então, aquelas outras que nós vimos lá atrás. Então, quais são as palavras que necessitam de correção? E vocês vão escrever esse trechinho aqui do Pequeno Polegar
corrigindo essas palavras na página 179, ok? Na 180, continua complementando. Vocês vão escrever as palavras que vocês viram de forma incorreta, isso sem escrever o texto, apenas as palavras. E vai conferir no dicionário se elas estão corretas, o modo que vocês escreveram, ou se estão erradas. E depois, a que conclusões podemos chegar sobre a grafia correta das palavras selecionadas? Dessas palavras que vocês viram, que vocês corrigiram, que estavam incorretas, o que vocês perceberam? Aí a percepção de cada um. O que vocês perceberam em relação à grafia, à escrita dessas palavras? Ok? Ah, professora, mas é muito difícil. Mas vocês têm que começar a pensar um pouquinho em relação à escrita dessas palavras. Por quê? Porque vocês terão produção textual. E quando vocês se habituarem a essa escrita, conforme vocês vão chegando na produção textual, vai ficar muito mais fácil de escrever, e a hora que vocês relerem a produção, vocês vão automaticamente corrigir essas palavras, ok? Na página 181, nós temos agora o estudo da acentuação. Relembrando, acentuação, aquela palavrinha que tem a sílaba tônica, a sílaba mais forte, ela pode ser acentuada ou não, certo? Então, para que eu saiba aonde está a sílaba tônica, a sílaba mais forte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perceber o som dessa palavra. A sílaba que sair mais forte é aquela que é a sílaba tônica. E mediante isso, vocês já fizeram vários exercícios sobre isso. Vocês vão colocar a palavra que está aqui, que estão escritas no demanda. Tem um quadro de palavras. Vão separar as sílabas tônicas que tem aqui e vão classificar. O que é classificar? Vocês vão falar para mim se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona, ok? Lembrando que também tem uma regrinha. O que é uma palavrinha oxítona? É quando a última sílaba é tônica. E paroxítona? A penúltima sílaba da palavra é tônica. E proparoxítona? A antepenúltima. Lembraram? Lembrando que toda palavrinha proparoxítona, ela é acentuada. Não tem... a gente fala acentuada graficamente, mas ela seria automaticamente acentuada, tá? Vamos para a análise das palavras na página 182. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão verificar as palavras do quadro 1, depois se organizar as palavras escritas com C cedilha ou com S no quadro 2. Então, vocês têm o quadro 1 com as palavras. O quadro 2, vocês vão separar as escritas com cedilha e as escritas com S. E aí, o que vocês vão fazer na segunda atividade aqui? Na atividade 2. Vocês vão completar essas frases. Quando eu utilizo ansa com S ou ansa com C cedilha? Ah, professora, mas eu não sei. Observa de novo as palavras. Observem de novo as palavras. Posso dar uma sugestão? Dê uma pesquisada no Google sobre essas regrinhas, tá? Alguma coisa vocês vão encontrar lá, tá bom? A gente precisa se movimentar. Se eu for falar para vocês qual é a diferença agora no vídeo, fica fácil, né? Então, eu não posso dar resposta pronta para vocês. Vocês têm que pensar, têm que analisar, têm que procurar, têm que pesquisar,
ok? Etapa 2, testar as descobertas. Aqui a própria palavra está dizendo testar. É mais uma atividade que eu não posso dar pronto para vocês. Vocês vão testar o conhecimento de vocês, ok? Tem um poeminha aqui abaixo para vocês lerem. O que é possível observar em relação às palavras escritas de forma incorreta? Aí vocês vão colocar no caderno. Tem palavras incorretas? Circule essas palavrinhas. Quais são? Separe essas palavrinhas, ok? E depois, ó, relacione essas descobertas e registre em seu caderno as conclusões, considerando que foi analisado. Aqui pela dupla, mas vocês podem, se quiserem, a mesma situação. Posso ligar para o meu colega via WhatsApp, e a gente conversar? Pode, tudo bem. Aí fica a critério de cada um. Que aqui está pedindo para fazer em dupla, mas cada um está na sua casa. Mas nada impede vocês utilizarem a ferramenta do WhatsApp, ok? E vão escrever qual foi a conclusão que vocês chegaram sobre essas palavras. E é só até 183, ok? Então, descobrir a relação, olha lá, número 4, relacione essas descobertas, registre no caderno as conclusões. Conclusão do quê? Como é que vocês chegaram a descobrir que aquelas palavras estavam escritas incorretamente, certo? Então, essa parte do ler e escrever é uma parte mais ortográfica. Lembrando, quanto mais eu leio, mais a grafia das palavras ficam gravadas na minha mente. Então, a leitura diária, a leitura de qualquer coisa, ela é uma ferramenta muito boa, muito importante para a nossa ortografia, ok? Então, quanto mais eu leio, mais eu gravo as palavras. Tem regras na ortografia? Tem bastante regrinhas, mas tem palavras também que não tem regras ortográficas. E essas palavras a gente tem que gravar conforme a grafia. Tem que pensar no que ela significa, então a gente tem que saber o significado dessas palavras. Ok? Meus queridos, um grande beijo para cada um de vocês. Fiquem bem, que Deus abençoe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entra no WhatsApp, entra no chat. Estou aqui para resolver com vocês. Tá bom? Um grande beijo. Até mais.